Ressonância. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com o Zopelar. Zopelar é artista, DJ, músico, instrumentista, produtor e, além dos vários projetos solo, como músico, é parte do Lomes Tattoo e é um dos fundadores da ODD. Zop, obrigada por topar o convite. Imagina, é uma honra, querida. Eba, brigadão. Querido, o podcast aqui investiga música, investiga arte, mas a gente sempre fala bastante dessa intersecção. Não que a música não seja uma arte, ela é uma arte, né? Mas da arte visual e dos cruzamentos com a arte contemporânea. Eu sou fã do seu trabalho há tempo, você sabe. E eu acho que você sempre permeou esses, né? Junto da música, a arte visual, desde as capas do disco aos próprios projetos. Então, eu queria conversar primeiro dos teus novos projetos e de tudo isso, das capas, de disco, de toda essa intersecção que está presente aí em um monte. Sim. Sim, na verdade, eu costumo enxergar, assim, a música e o visual como duas coisas que podem se potencializar muito quando elas estão juntas, Caminhando juntas. Como você falou, tipo, a música em si, ela já é uma arte, talvez um tipo de arte até mais antiga e que depende um pouco dessa coisa visual, né? Sim. Que é onde está ligado tanto o conceito de arte hoje em dia, né? Que é a coisa que você vê e, tipo, associa com isso. Mas eu costumo dizer que uma coisa potencializa muito a outra, né? Tanto em alguns trabalhos, quando eu estou fazendo algum trabalho de sound design, né? Como o último trabalho de trilha que eu fiz, que é para o filme da Ode, né? Que tem a Marcinha do Corinto, que é um pouco da história da Marcinha do Corinto. De você pegar aquelas imagens sem nada de som e ir fazendo desde o Foley, desde da portinha abrindo e sincronizando todos esses desenhos sonoros, assim, até mesmo a trilha. Que vai ajudar muito na percepção, assim, até de coisas que estão acontecendo no vídeo que eu não sei explicar o porquê, assim, mas dependendo do tipo de música, o tipo de som que você coloca, você consegue perceber alguma coisa, um movimento ou alguma coisa da imagem que você não estava vendo antes, né? E também, por outro lado, né, falando um pouco das experiências que eu tenho, assim, no lado da música, o quanto uma capa ou um trabalho visual que vem junto com aquilo, seja um clipe, um vídeo, vai ajudar também a levar aquela música para um ambiente, para uma memória, assim, de alguma das pessoas, né? Enfim, e ajudar a pegar mesmo o ouvinte, assim, né? A capa, ela influencia muito nisso. Que é o lance de pegar mesmo, assim, de tipo... Porque hoje em dia, tanto no Spotify, tanto quanto nas lojas de disco, por exemplo, tem muita coisa. Então, uma arte boa, assim, de capa, assim, é uma coisa que ajuda muito a, tipo, pegar, assim, as pessoas, porque é a primeira impressão, né? E é um registro, né? A gente tem as capas icônicas, você olha a capa, você já escuta a música, né? Automaticamente. Exatamente. E é uma coisa, um conceito que voltou um pouco, assim, né? Porque... eu lembro, não, porque nos anos 90 eu era muito novinho, assim, mas se você pega os discos de house dos anos 90, sim, eles geralmente são só, tipo, o miolo e... o selo, né? Só o telefone do selo, o e-mail, assim, nada... E-mail, sei lá. Enfim, mas o telefone, endereço do lugar, era uma coisa, né, que... não é muito chamativa, assim, né? Sim. E eu acho que eu sinto isso voltando muito pra música agora, assim, né? Para os artistas todos investindo, assim, muitas ideias legais nas capas. Novamente, assim, né? E eu acho que é legal que vira, né? Transforma objetos. Você, né, olha o objeto, você sabe, olha o lado A, olha o lado B, você já vai... vinil eu amo, eu sei que você ama também. Não é um shuffle, né? Você tá lá dedicado a ele. Olha a capa, olha contra a capa, escuta o lado A, escuta o lado B. Exatamente. Né? A capa tem isso. Conta do disco novo.
Antes de vir, ele estava fazendo a capa. Sim, que eu até atrasei um pouquinho para chegar aqui, porque a gente estava num processo justamente de terminar, né, na verdade, conceber, de fato, assim, a capa do meu próximo disco, né? Não sei quantos spoilers eu posso dar, mas, assim, é um trabalho, né, que está sendo dirigido pela Ode também, que é super amiga nossa, e ela permeia muito nessa... A Ode é multi-artista, né? Curadora também, né? Enfim, então a gente tem trabalhado junto agora desde desse filme da Marcinha, e ela sempre falou, eu quero fazer a capa do seu próximo disco. Troca legal, né? E hoje foi a doideira do dia que ela veio para São Paulo, e aí a gente fez, né, toda a parte da capa e da contracapa foi toda pintada. Uau! E isso vão ser fotos dessas pinturas, sabe? E é uma coisa que a minha relação, assim, com as capas dos discos, ela começou muito com os meus primeiros álbuns que a Gabriela, né? A Gabriela Garcia, que é a minha esposa também, fez, né? Sim. Tipo, tanto o início do meu trabalho solo, assim, quanto ela também se descobrindo nas colagens e não só como artista, mas também como designer e, tipo, também fazendo acontecer essas coisas, né? Que não é só, às vezes, você ter ideia, como finalizar aquela ideia, né? Sim, como fazer funcionar, são lindas. E a Gabriela assinou, né, todas as capas dos primeiros discos em vinil do nosso selo, que era o In Their Feelings, né? Uhum. Então tem toda uma série super legal, assim, pra quem não conhece, tem um álbum meu, tem um álbum do Davis. Sebastian Void tem 2 álbuns meus com capa da Bibi, né? Que tinham super esse conceito, assim, na época de ser uma peça de arte mesmo, assim. De, tipo, sim, você olha, assim, não tem o meu nome, não tem o nome do álbum, né? Então, isso foi muito legal na época, porque é muito chamativo, assim, tipo... porque tem um apelo visual muito forte, porque você olha aquilo, caraca, o que é isso? Então você quer investigar uma curiosidade, um pouco aquilo, né? São lindos mesmo. E recentemente, nos meus últimos discos, que já marcam uma fase nova, assim, da minha carreira, assim, solo, que são os discos que eu lancei pela gravadora Apron, que é de Londres, né? Eles têm uma pegada que lembra, que traz um pouco aquela imagem do álbum do artista mais antigo, assim, que tem você na capa, que tem gráfico, que tem todas aquelas informações, assim, né? E o Steven, ele, que é o dono dessa gravadora, ele, tipo, mano, me manda umas fotos suas, não sei o que lá, que eu vou fazer umas doideiras e tal. E eu sou super... Uma coisa que eu sempre também tô tentando trabalhar com pessoas que fazem essa parte imagética, assim, né, da capa, ou seja, o Luick cantando, que representam essa imagem da música, é justamente um refúgio meu para eu não precisar aparecer, assim, sabe? Tipo, não sabe? Coloca minha foto na capa. Porque eu gosto muito da coisa da música, de fazer música, e gosto do background da produção musical, sabe? Hoje em dia, o produtor musical é sinônimo de artista, né? O produtor tal, você já imagina que ele é o artista, né? Que é o cara que você vai ver tocar. Vai ver tocar. E o produtor musical vem de uma coisa que é, tipo, o cara que produz o artista que vai tocar, né? Sim. Então, na música eletrônica, isso virou uma coisa só, assim, né? E eu gosto muito dessa pegada mais old school do produtor, sabe? De você estar por trás das coisas, das ideias, tentando fazer aquelas ideias acontecerem, né? E aí o Steven, não, vamos fazer fotos suas e eu vou fazer umas montagens. Ele já estava pirando nas coisas da Apron, né, tinha feito um disco anterior que era do Byron The Aquarius, que é um produtor também dos Estados Unidos, e que eram umas colagens, assim, super... anos 90, assim, e quando ele fez a capa, assim, eu dei muita risada, assim, e, tipo, foi impressionante, assim,
o feedback, assim, de quando eu postei a capa, e até hoje, quando as pessoas veem, assim, das pessoas estarem te vendo ali, sabe? E da sua imagem, junto com um contexto artístico, também tá associado a esse material, a essa capa, assim. Então, eu falei, cara, tipo, isso é muito legal. Preciso pensar em mais formas de eu aparecer na capa, mesmo com essa limitação que eu tenho de ser super tímido, de morrer de medo de foto, sabe? Tipo... e as duas coisas são igualmente importantes. É incrível ter as capas com obras propriamente dita e despertar essa curiosidade, não tem, mas também Sim. Pô, legal demais. Tá lá, Zopelar, a pessoa vê você, o piano, a tua imagem. Eu tava vendo um vídeo também acho que é o Back in the Game. Sim, Back in the Game, essa capa. É essa capa. É, a capa desse disco. Então tá, foi esse mesmo que eu tava assistindo o vídeo, é super legal, né? E faz parte do né, a gente quer ver o artista tocar. Exatamente, esse que é o ponto, assim. Porque ainda mais agora, assim, com toda essa exposição digital que todo artista tem, né? Tipo, todo mundo se vê, todo mundo sabe a cara de todo mundo pela internet, né? Então, é importante você minimamente, como artista, saber explorar essas coisas para potencializar a sua arte mesmo, assim, né? Tipo, então, para fazer chegar mais longe o que você tá querendo dizer com a sua música, ou seja lá qual for o seu segmento artístico, assim. Então, eu percebi isso muito, assim. Então, eu tenho tentado, a partir disso, enxergar formas de como eu possa conectar, assim, a minha imagem de uma forma legal que eu ache massa também, que não seja só, tipo, uma foto. Sim, seguramente você vai unir isso aos artistas parceiros, a Gabi e a outros, e chegar em formatos a Odd. Exatamente. Claro. Então, foi meio assim, e que surgiu esse próximo disco que eu posso falar. É um álbum de 10 faixas que vai ser lançado por um selo, que é a primeira vez que eu lanço por esse selo, que chama Tartelet Records, que é da Dinamarca. Legal. E é um selo que lança muitos artistas que eu adoro também, que é o Space Ghost e o Max Graef também, de Berlim, que é tipo um cara que é uma puta referência pra mim. Então, foi super legal, assim, porque a ideia também de... E ele sai vinil e digital, olha aí. Vinil e digital. Temos vinil e digital em outubro desse ano. Então, legal, maravilha. Vai ser o meu próximo lançamento. E o legal também de ter o trabalho da Odd nessa direção é que a Odd, ela tem uma sacada de mostrar o Brasilzão, assim, e de trazer um glamour, uma coisa chique para uma coisa que às vezes a gente cresce achando que isso não é legal, de ver aquilo, de associar uma coisa brasileira barata, né? Uma coisa assim, ela tem esse poder de mostrar também, e de mostrar principalmente porque tudo que ela faz é worldwide, assim, de tipo, cara, isso aqui é o Brasil de verdade. Isso daqui não é tipo um estereótipo, uma coisa, sabe, super chique, que tem influências da colonização que fizeram no Brasil, e não, sabe, da parada que vem, assim, de uma coisa mais popular mesmo, assim, né? Então, que tem muito a ver de onde ela vem. Ela é de Itajubá, se não me engano, que é de Minas. Eu também sou mineiro, assim. Eu sou de Caratinga. Então, todas essas coisas têm muito a ver, assim, essa linguagem, assim, tem muito a ver com a concepção que a gente teve de design na nossa vida. Na vida, né? E antes da gente aprender o que é chique, o que é lindo, maravilhoso, o que é uma arte super rebuscada e tal. E aquilo que está intrínseco, assim, na nossa memória mesmo. Sim, né? E você vê pessoas como ela atingindo um nível de excelência, assim, no trabalho. E de conhecimento pelo mundo, né? De ser reconhecida pelo mundo. E trazendo essas memórias juntas que todo brasileiro tem, assim,
é muito maravilhoso, assim, porque isso cria todo um outro rolê, assim, né? Que eu acho que tá acontecendo um rolê que... acho que tentar falar um pouco agora de arte, assim, no mínimo que eu sei, assim, de que no cenário de artistas hoje, por exemplo, nas galerias eu vejo muito mais coisas relacionadas à arte popular e muitos artistas que vêm dessa formação da rua, da vida, e não só dessa coisa da academia, né? A gente teve os primeiros podcasts falando do centenário da Semana de Arte Moderna. Sim. E é isso, foi um movimento ele foi grande, né? Mas como impacto, né? Ele tem uma importância grande histórica, mas ele foi pequeno. Ele foi uma semana de um movimento mega eurocêntrico, até paulistocêntrico, né? Porque rolou só aqui. E aí a gente vem falando muito disso na arte, né? Que a gente não precisa mais desse olhar eurocêntrico. Exatamente o que está sendo valorizado é a gente ter o nosso olhar e mostrar o que é nosso mesmo, né? E não esse... Isso eu acho maravilhoso, porque a gente precisa ter essas coisas expostas, né? Claro. Por isso que eu amo muito também o trabalho da Galeria Rua, né? Exatamente, da IG, assim, eu acho, tipo, incrível, assim. Super importante. Porque são peças muito lindas e, tipo, é muito gratificante você poder ver isso numa esfera, sabe, importante no cenário da arte, assim, né? Eu acho demais. Maravilha. E conta um pouco, assim, porque eu acho que a gente, né, música é arte e a arte visual está presente na capa, mas está presente na performance, está presente em diversos momentos. Sim. E acho que tanto o Lamstatue quanto a própria ODD, a festa tem quantos anos? Sim. Vai fazer 7? 7? 7? Não, não, desculpa, gente. Mas foi o não? aniversário de 7 anos, eu acho, no mês passado. Eu acho que sim. Então, é uma festa que está aí há um tempo. 7 anos. 7 e a performance sempre caminhou junto com a música e sempre foi uma parte importante da festa, né? Na verdade, os artistas de performance que estão não só junto na ODD, mas tipo junto da Mamba, da Caps Lock, que foram festas que cresceram juntas, assim, vieram de uma coisa pequena e foram crescendo para uma coisa maior, assim. Na verdade, os performers são junto com as locações, assim, mas eu acho que os performers mais ainda são uma coisa que trouxeram muito a identidade do rolê de São Paulo, assim. Concordo plenamente. Que é tipo... beleza, a música que a gente tava tocando é tipo techno, house, coisas que vêm, né, tipo, de uma grande influência norte-americana, da Europa, né? Vamos pegar a coisa das locações, esses lugares urbanos, fábricas também, não é uma grande novidade, assim, fora do Brasil. Mas o lance das performances, que trouxeram uma coisa muito, muito forte, assim, de uma identidade do rolê de São Paulo, né? E começou, acho que tudo começa despretensiosamente, assim, né? E até que as pessoas né, os performers se organizam e começam a, tipo, também a notarem essa importância que, pô, a gente é tão importante quanto os DJs, né, nesses rolês, né? Que foi quando começa a Elvira, que foi uma das grandes precursoras, assim, dessa nova fase dos performers nas festas, né? Não que nunca teve antes, mas a forma que tem... Sim, né? Exatamente. Que começou a ter e a forma como elas começaram a se organizar, assim, a Elvira criou a Namíbia, né? Que era um coletivo que não era só de performers, mas tinha a grande maioria de performers, assim, e também músicos, né? Todo mundo que trabalhava bastante nas festas, assim. Isso até chamou a atenção da gente para entender, caramba, isso é realmente muito importante. E uma parte da cena mesmo. E é uma parte... exatamente. Fundamental da cena daqui, sabe? Que hoje em dia é muito legal, assim, porque quando a gente vai tocar
às vezes em Porto Alegre, em Brasília, em outros lugares, e a gente vê as performances também acontecendo, a gente fica muito, muito feliz, assim, porque a gente consegue ver muito essa influência, que é uma coisa que a gente que nasceu muito aqui em São Paulo, dessas artistas, né? E foi evoluindo pra caramba, assim, tipo, várias pessoas, né? Eu acho que, né, é uma forma de você também crescer nesse espaço da noite, assim, né? Tipo, por exemplo, hoje eu vejo a Valentina Luz, por exemplo, que é uma DJ que tá, tipo assim, bombando, tocando em vários festivais, sabe? Fazendo um puta som, representando pra caramba. De lembrar dela, das primeiras oportunidades dela estar na noite como performer. E, tipo, se superou como performer, entregou muita arte, assim, e enfim, conseguiu direcionar, assim, a carreira dela através disso, assim, sabe? E Loic também, não? Loic também. Loic foi performer desde o início da DD. Exatamente, né? Na verdade, o Loic performava com a gente no Teto Preto, né? Sim. E até que uma época, quando eu ainda era da banda, a gente falou, ele tá, tipo... Ele é muito importante, assim. A gente não pode fazer mais show sem ele. Porque às vezes a gente fazia show sem ele e, tipo, a gente, sentia falta. A gente oficializou ele na banda. Numa época, né? Uma época que a gente estava no rolê. E nesse meio tempo ele se descobriu como cantor, né, tipo, além de trabalhar como influencer, assim, ele veio muito... que ele era aquele cara que tava sempre dançando, né? E o próprio nome dele, que é L'Homme Statue, que significa homem-estátua, né? Ele descobriu a voz dele, então... foi uma coisa que também talvez foi possibilitada, né? A performance trouxe ele para esse rolê onde ele se descobriu como um artista, assim. E hoje vocês fazem juntos, vocês não têm disco ainda, né? A gente tem um álbum, tem um álbum que é o álbum Ser. Tá. Já estamos trabalhando no segundo. Olha, vamos fazer uma tourzinha agora na Europa também. Olha que maravilha! Sim. Em agosto, em setembro estaremos lá. E que ótimo. O Loic é um exemplo, né, absurdo, assim, porque é impressionante como o background dele como bailarino, assim, sabe... ele tem uma imponência corporal, assim, né? Eu tive o prazer de assistir o show a semana passada. Sim. E falei um pouquinho aqui antes, né, da gente começar, mas repito, eu fiquei extremamente impressionada com a construção toda, né, do show e do set, não sei como chamar, e com a potência dele enquanto tudo, né? O figurino, a performance, a voz e você tocando e tudo, é tudo junto. Sim. Vamos depois colocar pedacinhos de música? Eu queria ouvir um pedacinho dele aqui também, coloca, se rolasse. Do Not Tell Me, eu acho. Do Not Tell Me. Tem um clipe também. Tá, legal. L'Homme Statue, Do Not Tell Me. O trabalho com o Loic é muito completo. E quando a gente já falando disso agora, para mim é quando eu consigo também unir essa coisa da música estar... Como no início do nosso papo eu falei da potência que a música tem de potencializar um vídeo ou uma imagem e vice-versa, sabe? É tipo... onde eu posso chegar com alguém que tenha voz, que tenha presença, que ofereça movimentos visuais, entendeu? Como eu posso chegar com uma pessoa dessa e criar um projeto junto, assim, né? Então, o L'Homme Statue vem muito disso e a minha pira como produtor musical também vai muito disso também, de não só fazer o meu som, assim, mas de como potencializar essas pessoas que são catalisadoras, assim, né, de talento, né, tipo, então,
Coloquei. J'en ai vraiment marre, moi. J'en ai vraiment marre, moi, de tous ces ordres. J'en ai vraiment marre, moi, de tous ces ordres, tout le temps. E é muito legal que ele mistura todos os idiomas que ele fala. Os idiomas, que eu não aguento mais. Eu falei, o show foi isso. Começou, tava todo mundo super sério. E de repente, assim, tava todo mundo saindo do chão a 1 metro de altura. Foi muito legal. Você produz algum músico ou algo que você não esteja, que você só produz? Não, tem algum... Sim. Fora os do selo, tem, Sim, né? Eu faço vários trabalhos de produção. Às vezes eu faço trilhas. Produzi também alguns shows que isso foi muito legal também, que foi um trabalho que eu fiz com a Antônia Moraes. Que legal. Que eu produzi um show dela, assim, que foi feito na pandemia, que foi uma live, assim, né? Uhum. E ela tinha uma ideia de refazer todo o álbum dela que ela tinha lançado com uma roupagem mais eletrônica, assim, mas também bem... com uma sonoridade bem etérea, assim, e a gente fez e foi muito bonito também. Que teve a Gabriela fez a direção de arte e a cenografia, que ficou maravilhosa, assim. Então, é muito bom pra mim quando eu consigo juntar. A Antônia também tem uma presença super legal, assim, tipo, tem uma voz maravilhosa, sabe? Então, eu amo fazer esses trabalhos, assim, porque quando você é tirado um pouco da sua zona de conforto, assim, né? Isso faz você aprender pra caramba. Quando eu fiz essas músicas com o Luíque, por exemplo, eu queria muito, tipo... aprender a fazer uns sons diferentes e, tipo, de pensar, às vezes, nas canções de novo, numa coisa que seja mais pop, que as pessoas vão gostar de ouvir, assim, que vai ter certos apelos, assim, que às vezes quando a gente tá fazendo o nosso som é muito que a gente gosta, assim, mas eu gosto muito de sair fora da caixinha, assim, sabe? Então, nesse trabalho com o Luíque, por exemplo, essa música eu lembro direitinho dele chegando lá em casa e falando assim, cara, eu tenho uma música nova, não sei o quê. E ela é assim, ele batia na mão assim. Olha. Ele fazia o beat da música e falava, do not tell me. Olha só, é muito legal, que é muito demais. Legal. Porque é um desafio pra mim traduzir, entrar na cabeça dele que é um millennial, tipo, sabe, super... Fenômeno do TikTok. Fenômeno do TikTok. E às vezes ele chega assim e ele fala assim, não, Zop, eu quero que nessa parte aqui agora da música, eu quero que, tipo, como se tivesse afundado no fundo do mar, não sei o que. Eu falo assim, cara... Olha esse briefing, que maravilhoso. Como que eu vou traduzir isso em equalização, em reverberar, sabe? Como que eu vou traduzir isso numa linguagem de produção, sabe? Então é muito bom isso, porque eu acho que quando a gente tá produzindo arte, muitas vezes a gente, tudo começa da ideia, né? Mas muitas vezes, no meio do seu processo, assim, eu falo do processo da sua carreira, assim, sim, você descobre as ferramentas, né? E aí, às vezes, você pode ficar um pouco refém das ferramentas. Né? Das técnicas, né? E esquece um pouco aquele lance que é tipo assim, caralho, você imaginar um bagulho e tipo, como que eu vou fazer isso acontecer? E não tipo, pô, eu vou pegar ali aquele sintetizador, aquela drum machine, não sei o quê, e vou, né, brincar até fazer um som, assim. Então, quando vem essas pessoas que geralmente que tem toda essa ideia de imagem, de sensações, de sentimentos e juntam comigo pra fazer música, pra fazer uma trilha, assim, eu tô trabalhando as ideias delas, assim, então, ao mesmo tempo, eu tô também exercitando a minha capacidade de reproduzir ideias, né, que pode ser minha, que pode ser de outras pessoas, e isso me ajuda muito a me renovar, assim mesmo, sabe, a não...
a não ficar muito parado numa coisa que eu sei que dá certo, que eu odeio essa sensação, assim, de ser o mestre de uma coisa. Eu adoro ser o aprendiz, assim. Tipo, sabe? Quando eu vejo que eu tô muito, tipo... uma referência naquilo que eu tô fazendo, eu tipo, tento partir pra uma já outra vai pra parada, uma nova. Porque eu acho que isso exercita de trabalhar com a criação mesmo, e não a reprodução e só, né, tipo, uma coisa que é muito difícil também de dosar na arte em geral é todo esse peso mercadológico que tem de você também precisar fazer dinheiro daquilo, claro. né? Então, é importante isso, mas sempre que eu coloco isso como uma prioridade em algum projeto, ele nunca dá certo e, tipo, as coisas nunca são tão legais quando partem de uma coisa genuína, assim. Uhum. Eu costumo falar que o resultado daquilo transcende, assim, né? Você consegue... através de um som, você consegue ver, tipo assim, caraca, essa pessoa tava feliz, ou, tipo, muito animada, ou, tipo, acreditando nesse projeto, sabe? O sucesso vem um pouco disso, assim, né? Você vem... A música sempre teve presente. Você sempre. É do piano, sua formação é música. Sim. Na verdade, eu descobri música com uns 13, 14 anos, assim. Tá. E aí, desde então, eu sempre quis fazer música. Então, eu estudava na escola para ser maestro. Meu sonho era ser maestro, assim. Seu sonho era ser maestro? Sim. Eu vou pôr outra música sua aqui de fundo, porque eu gostei da gente com a música de fundo. Vou pôr... Esse é o do disco da Apron. Isso, o Process of Change. Essa é a primeira música, isso. Bom. Eu adoro. É demais, esse disco é demais. Eu comecei... Eu queria ser maestro, né? Porque eu tava muito... É uma coisa que eu demorei a me desprender muito dessa relação profissional da música. Porque desde moleque eu via todo mundo estudando pra ser médico, pra ser advogado, pra ser não sei o quê. E eu, o que eu quero fazer? Eu quero fazer música, mas... Então eu preciso fazer isso profissionalmente. Então, na minha cabeça, né, de quem morava no interior de Minas, assim, eu precisava de ter um diploma, de ser formado nisso, né? Então eu fui pro Rio estudar composição e regência. Olha! Que foi quando eu mudei pro Rio. E, sei lá, resumindo muito assim, a minha história, basicamente lá, no curso de composição e regência, eu sentia muito como que a gente estava copiando as composições clássicas, as fórmulas, sabe? Sim. E eu não me enxergava como um compositor, e sim. E até porque isso é uma coisa... Porque, às vezes, o curso de composição e regência não é justamente para você aprender a compor, e sim para você estudar as composições dos grandes maestros e poder ser capaz de reger uma orquestra. Então, você tem que saber de vários instrumentos, mas não necessariamente quem se forma de composição e regência vai ser um compositor. Ou vai ter essa... Vai ser um criador, assim, né? Sim. Então, nessa época eu comecei a sair no Rio e comecei a descobrir a música eletrônica dos clubes e Dama de Ferro, sabe? Não tinha muita coisa no Rio, mas, sabe, eu já me ligava muito na cena de São Paulo também. Já era fã do Márcio Vermelho. Marcinho, que hoje é meu parceirão. Parceiro da DD. Sabe, eu ia pra faculdade ouvindo os sets dele e eu tipo, caramba, cara, quanta coisa de musical tem dentro disso, sabe? Sim. Que na época os DJs tocavam muito a new disco. E por isso que me pegou, assim, porque talvez se eu tivesse escutado mais techno ou house, assim, não ia me pegar tanto, porque eu era muito músico, instrumental. Assim, tipo, eu gostava de Hermeto Pascoal, tipo, dessas coisas muito cabeçudas, assim. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba. Também o J. Januzzi também, que é um DJ que hoje é da 1010 lá de BH, mas ele era da Festa Noise em Juiz de Fora, que foi um dos primeiros lugares que me chamaram pra tocar, assim. Então quando eu comecei a ouvir música eletrônica e aí eu peguei um primeiro programinha pirata de computador, um tecladinho e fiz meu primeiro EP, sabe? E aí o Hot Sieve lançou esse EP, que é o Vitor A, que também morava em São Paulo, hoje mora em Berlim e tipo, já lançou
vários discos, né? Tinha uma gravadora chamada... E teu primeiro EP você fez... Mr. Mystery. Você foi lá, pegou o seu computador, o teclado, fez todo ele sozinho. Exatamente. E com o que eu tinha na época, assim. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, tipo... nisso daqui eu consigo criar a minha identidade, sabe? Aqui eu consigo fazer o que eu sempre quis, que era, tipo, compor de fato, assim, né? Eu tentava tocar com bandas de jazz, só que a gente tocava sempre os standards de jazz, sim, sabe? Na hora... Então eu me encontrei muito nisso, assim, sabe? Nessa época eu conheci pessoas que, sei lá, são... Né, o Davis, por exemplo, eu conheci dentro dessa gravadora Mr. Mystery, que o Vitor Hot Sieve, ele conectou muito, assim. Legal. Me conectou com o Márcio Vermelho, me conectou com o Davis. Que foi o Davis foi meu primeiro amigo em São Paulo, assim, a primeira vez que eu pisei em São Paulo, no metrô, saí na Paulista, assim, ele tava de carro lá, me hospedou na casa dele. Olha, que demais. E até hoje desde então a gente confabula fazer várias coisas juntos, a gente já fez várias coisas juntos, né? E uma das coisas de maior sucesso, assim, da nossa união, também junto com o Márcio, foi a Odd, né? Sim. Então, tem esse sábado, aliás, né? Bom, eu tô tem falando esse tem esse sábado, mas o podcast não vai estar no ar a tempo. Então foi mas foda. Teve, exatamente. Então, mas é isso. E assim... voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, que é a coisa da performance, da arte em si, né? Sim. O nível das performances visuais, assim, depois dessa descoberta, dessa coisa mais selvagem, assim, e tipo, intuitiva, assim, de tudo, assim, de como começou, né? O nível das performances nas festas estão muito... gigantes. Gigantes. A gente tem basicamente 3 residentes na nossa festa, né? E tipo, a Helden é uma delas que agora tá fazendo vários trabalhos de NFT também, né? Tipo, a Helden, ela é incrível, assim, tipo, trabalha muito com uma desconstrução do corpo e junto com a Ecto também, né, que é parceira também, que tem uma linha parecida com a da Helden, e tem a Catrevosa também, que sei lá, são as artistas que mais trabalharam com a gente, assim, é muito louco ver a evolução delas, assim, e também, sabe, de ver essas pessoas também ocupando esse espaço de estar, por exemplo, a Helden alguns prints dela estavam na SP Art, sabe? Então. Ela fez algumas performances, não sei dizer em quais, mas em algumas galerias também, inclusive uma das performances da ODD, das últimas, não, porque eu vou fazer a mesma performance numa galeria X e tipo... Ou seja, né, é um espaço de liberdade e que vocês conseguem, né, unir a música, a arte visual, a performance, e acaba virando uma oportunidade depois de ir, é muito legal isso. E na última ODD, inclusive, tinha uma performance, as performances foram absurdas, assim, tinham uns vídeos da Helden gigantes, assim, numas telas divididas em 3 partes, e ela fazendo a performance ao mesmo tempo. Então, tipo, em termos de tamanho mesmo, assim, a parada, tipo... ficou muito grande, assim, e é muito legal. E é uma parte importante, né? Não tem ODD sem vocês, mas também não tem sem a performance. Sim, então vira tudo Como eu falei, a performance é uma coisa que virou talvez a maior parte da identidade das festas de São Paulo, assim, sabe? E pra gente é demais, assim, porque isso eleva o nível de tudo, assim, sabe? A parte visual, né? Tipo, até pra galera que tá curtindo o som, assim, tipo, de repente para e começa uma performance, sei lá, você ativa a cabeça das pessoas pra pensar um pouco fora da caixa, claro. Assim, sabe? E é o que traz, assim, uma coisa
onde a festa não é só um espaço de curtição e de fiquei doidão, não sei o que lá, blá, 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 mas tipo, de questionamentos, de ensinamentos, sabe? Sim. De tipo, de você sair de lá do rolê com uma cabeça um pouco diferente, sabe? Pensando um pouco diferente. Impactado assim. pelo som, impactado pelo que você viu, né? Por Exatamente. todo o projeto. Exatamente. O vídeo da Odd não é o primeiro que você faz, né? Um vídeo de arte visual. Você estava falando que você fez um... Então, eu estive trabalhando agora num projeto de uma galera do Rio que chama Corumbá Filmes. Legal. Que é uma performance da Zahri Guajajara, que é uma artista... Ela é atriz também, né? Mas é uma artista indígena muito inteligente, muito... nossa, uma pessoa realmente... que você sente uma energia diferenciada nela, assim, sabe? Legal. E é uma performance super cabeçuda, assim, de uns 20 e poucos minutos, assim, que vai ser exibida, se não me engano, no MAN, nesse mês de julho, sabe? Vocês vão ouvir falar sobre essa peça aí, mas eu já fiz algumas outras coisas... menores também, mas alguns teasers, assim, mas eu acho que com essa intersecção, assim, de estar começando a ocupar esses lugares de galeria, assim, são essas duas performances, assim. Eu falo das coisas da Ode, assim, que não é a ODD, a Ode é uma artista, que as coisas dela estão sempre em lugares super legais e sendo exibidas em lugares incríveis. Assim. Ela tem plataformas, né, conexões. Sim. Mas é uma coisa que eu busco muito fazer, assim, inclusive se tiverem artistas legais aí, escutando com propostas. Bom saber, porque eu sempre tenho querendo participar mais desse cenário, assim, sabe? Olha, pra mim é uma ótima escutar isso também. Eu tenho um monte de artista visual querendo fazer trabalho de som, pensar nessa intersecção. Vou adorar, vou ficar com essa lição pra mim também. Então, porque eu gosto disso. Mas eu sou muito da música, do disco, sabe? Da coisa do DJ que eu sou, assim. Sim. Eu não tenho aquela ideia do tipo assim, de formular uma obra de áudio, assim, ou audiovisual, de tipo... Você já formula uma obra de áudio, na verdade. Sim, que não tá nessa coisa de galeria, inserida assim, nesse contexto. Que eu acho super legal, às vezes, na Bienal, ou então quando a gente vai em algum museu mais fora do Brasil, assim, sempre tem obras que são áudio mesmo, né? Sim. Que são caixas de som e, tipo, né? Eu acho isso muito legal, assim, que não é uma coisa que... faz parte do meu pensamento de quando eu tô criando, assim. Uhum. Por isso que, tanto assim como em algumas coisas da música, pra mim é muito legal estar trabalhando junto com artistas que vão estar pensando nessa parte... Seguramente, como você tem a Gabi ou a Odd pra complementar o teu pensamento músico na capa, na direção de arte do vídeo, você complementaria muito vários artistas visuais. Mas eu amo ver uma imagem e, tipo, pensar um som para aquilo, assim. Eu acho isso é uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer. E não é sempre que rola umas coisas legais, que às vezes tem comercial, que é uma coisa que a gente faz, assim, que é legal também, mas... Que os boletos chegam, tem coisas que a gente tem que trabalhar também, né? Exatamente, mas eu tô super aberto porque... eu acho muito legal. Esses dias, inclusive, eu vi uma exposição que era do Carioba. Sim, com a Ju Frontin. Com a Ju Frontin, exatamente. Que tinha uma obra da Ju maravilhosa. E a Ju também ela é residente da Odd, né? E, pô, achei demais, assim. E, tipo... são coisas que eu gostaria de trabalhar mais, assim. Olha sabe? aí, gostamos desse recado. Quem estiver ouvindo, mas eu também tô com esse recado aí pra mim.
Muito bom, gente, adorei a conversa. Sim, rendeu, né? Rendeu, delícia, ótimo. Eu sabia que ia render. Sim. É claro. Falar, a gente fala. E falar a gente fala que tem coisa legal pra falar. Um monte de projeto legal rolando. Conta aí Sim. um pouquinho mais dessa tour da Europa aí, pra gente deixar isso registrado. Sim. Porque vai, né, a gente vai colocar o Quando podcast vai ser? no ar agora em julho. Em Então julho, vai ser, né? você vai em agosto? A gente vai em agosto. Então tá, já vai estar aí. Ó, pode Ela ainda está em processo de formação, assim. Tá, mas nós legal. vamos estar... tem alguns shows com o L'Homme Statue. Alguns shows em Berlim, na França. E... Então, eu sempre quando eu toco assim com outros projetos, eu também consigo marcar algumas coisas como DJ também. Então, gente, eu acho que eu não posso falar ainda, mas... Não. Vai ser muito legal. Tá. Vou tocar num lugar super legal em Berlim e estou fechando umas coisas também em Portugal. Olha que bom. Então, mas eu já não vai confesso falar que eu mais, tinha né? tido um spoiler da Bibi já e eu acho que eu já tô de volta. Eu volto em agosto, eles vão chegar logo que eu volto. Então. Eu tô indo pra lá agora. Mas a gente vai divulgar tudo, assim, e, enfim. Quem sabe quando a gente lançar o podcast, que é metade de julho, eu já coloco embaixo Sim. todos os gigs da tour, se já tiver, os Legal. que já tiverem. Sim. Vai ser ótimo, de antes da pandemia, assim, que a gente não Sim, viaja. tem isso também. A primeira tour que você faz desde a pandemia de sair do Brasil vai ser a primeira. Sim. Então, a gente tá bem animado. A gente vai tá com um planejamento também de visitar algumas exposições, tipo a Documenta. Tem que aproveitar, né? Pra Cássio, fazer a Berlim. Não, em Veneza também. Bienal de Veneza. E Berlim vai ter a Bienal, vocês vão também. Então, a Gabriela cuida mais disso. Mas eu realmente amo ver essas exposições, assim, e, tipo... estar nesses lugares. A Documenta vale já dar uma olhada, tá com uma rádio. Né? Você viu? É super legal, porque é uma programação intensa, assim. Inclusive eu acho que vai ter na época que a gente vai estar lá, vai ter o Room for Resistance, Olha lá. que é uma galera lá de Berlim que são amigas nossas, que é da Roxy Moore e de outras minas também. Mas vamos ver, a gente ainda tá nessa construção, assim, tanto das datas, assim, de coisas para realmente fecharem, de onde a gente vai conseguir, assim, mas sem dúvida quando a gente viaja, assim, esse circuito artístico é super uma parte bem importante, assim, da nossa pesquisa, assim. Lógico, imagino. Que bom. Sim. Então, muito obrigada. Valeu, querida. Obrigado a boa você. Tour, foi um prazer. Sim, prazer. Eu vou deixar o Back in the Game, que tem um vídeo aqui Back por in the último. Game. Que o vídeo pode até entrar no YouTube, de repente. Que é um vídeo do Vídeo Sistema, que é um projeto do Márcio Vermelho. Tá demais o vídeo. Eu tava assistindo ele agora, antes de você chegar. Adorei. Então. E ele usa uns sintetizadores de vídeo analógico pra fazer esses layers, assim. O Marcinho tem uma coisa de vídeo, sempre teve, assim, né? Forte, assim. E aí ele tá há um tempo, de vez em quando ele aparece com um sintetizador de vídeo novo. Olha assim, que demais. Tem toda essa identidade lo-fi, assim, que eu acho que tinha tudo a ver, assim, com o projeto. Com o projeto. E ele faz isso no ADD também, com sintetizadores? Ele já fez algumas coisas... algumas instalações como vídeo sistema, assim, mas como, a gente já produz a festa, sim, tem que tocar, sabe? Então, sabe, o Marcinho também tem outros projetos, que é o Sphinx, que é comigo. Que é com você. E tem o Vermelho Wonder, que vai tocar nessa Order. Vai ter Vermelho Wonder? Vai. Olha aqui, ó. Vai ser chique. Então, né, acaba que fica muita coisa, assim, mas é um hobby, assim, que eu acho que ele tem. E eu sempre falei, você precisa fazer um vídeo pra um dos meus álbuns, não sei o quê, e aí tipo, esse rolou, assim. Adorei, acabei de ver. Legal. Obrigada, querido. Valeu, Júlia, obrigado. Valeu, Ressonância. Obrigadão. Valeu, obrigado. E aí? Amei. Quase uma hora, acho que sim. Tá ótimo. Então, passa rapidinho, ó.